Nessa aula nós vamos falar das legendas. Embora seja simples de se fazer, os caminhos que nós vamos acessar aqui precisam de atenção para que você não erre, tá? O Premiere ainda tem uma ferramenta de legenda que não é tão eficaz, por exemplo, quanto o CapCut. Mas eu disse ainda, isso pode mudar, eles podem atualizar muito ainda, tá bom? Fica atento aqui porque são caminhos que você precisa realmente seguir passo a passo para dar certo. Então já tem o meu vídeo aqui na timeline, ele já tem o áudio. Claro, né? Precisamos de áudio. Olá, jogador! Você que é de Brasília, tem uma novidade para você. Ótimo. Com ele selecionado, eu vou vir aqui em janela. Vou clicar aqui em texto. Pedir para abrir. Na verdade, já está até aberto aqui. Mas eu vou fechar para a gente abrir do zero. Aqui em janela, eu vou aqui em texto. Vai abrir essa janela de texto aqui. E aqui eu tenho transições, legendas e gráficos. Como nós não vamos trabalhar com gráficos, nós já vamos aqui para transcrição. Eu falei transição, mas é transcrição. Transcrição, legendas e gráficos. É o que vai abrir aqui nessa aba de texto. Aqui eu já tenho uma transcrição feita. Eu estava fazendo um teste antes aqui. Na verdade, esse vídeo já foi editado e eu estou usando ele para exemplo. Então já tem a transcrição pronta. A gente vai fazer uma do zero. E como você vai fazer isso? Você vai vir aqui nesses 3 pontinhos, clicar e pedir para criar para transcrever novamente a sequência. No caso, se você não fez nenhuma vez, deva estar somente transcrever a sequência. Lembrando que ele vai transcrever tudo que tiver na timeline. Então aqui eu tenho um vídeo curto. Mas se eu tiver aqui 20 minutos de vídeo, ele vai transcrever os 20 minutos de vídeo, é o que está na sequência. Uma forma de você legendar só trechos, caso você queira legendar trechos, é você vir aqui, marcar a saída e marcar a entrada. Vindo aqui, ó, nos colchetes aqui embaixo, você marca a entrada e marca a saída. E aí sim você vai pedir para ele transcrever somente aquilo que você selecionou. Mas aqui não é o caso, a gente vai fazer a transcrição do vídeo inteiro. Então eu vou limpar aqui a minha entrada e saída. Limpar a entrada e saída e pronto. Agora ele vai entender que tudo que está na minha sequência ele vai precisar legendar. Olha só, e se esse conteúdo está te ajudando, eu tenho que te dizer que ele faz parte da VPro Academy, uma plataforma de produção audiovisual incrível que vai te ensinar tudo o que você precisa sobre produção de vídeos profissionais. Lá dentro você vai ter ferramentas, vão ter aulas de teórica, prática, tudo que você precisa de fato para você sair do nível 0 ao nível profissional nas suas produções de vídeo. Então clica no link aí embaixo da descrição e eu te encontro lá dentro do VPro Academy. Bora pra cima. Então aqui nos 3 pontos, transcrever novamente. Aqui eu vou definir o idioma, né? No caso eu quero que ele faça essa transcrição em português. Aqui ele está pedindo para me definir um orador, ou seja, a pessoa que está falando. Se tiver 2 pessoas ou mais pessoas falando, você tem como colocar ali a fala de cada um. Então toda vez que, por exemplo, o Jonathan falar, vai aparecer o nome do Jonathan, 2 pontos e a legenda. Toda vez que o personagem 2 falar, vai aparecer o nome do personagem 2, 2 pontos e a legenda. Então o Premiere consegue ter essa inteligência. Aqui você precisa definir se vão ter, se vai separar os oradores ou não. No meu caso aqui não vou separar porque só tem a moça falando aqui, então não faz sentido. Ponto importante aqui é você definir qual trilha que ele vai fazer a transcrição. Quando tá na Mix, ele vai analisar tudo que tem dentro da sua timeline. Então, se você tem 3, 4 pessoas falando, ele vai analisar, ele vai legendar todas. Mas digamos que essa moça esteja na trilha A1, deixa eu só fechar aqui. Aqui, ó, na trilha A1 tá o áudio dela. Mas se de repente ela tivesse na trilha, deixa eu só desvincular aqui, na trilha A2, eu precisaria dizer para ele que eu queria a A2, a trilha A2. Então vamos lá. Transcrever sequência. Aqui ele já manteve o que eu fiz. Na A2, áudio 2. Por quê? Porque no áudio 1, nesse caso, não tem ninguém. Se tiver alguém, ele vai aparecer a opção aqui A1, A2, áudio 1, áudio 2 e aí vai. O tanto de pessoas que você estiverem falando no seu vídeo vai ter. Mas eu só quero legendar o que a moça está falando. Então, eu vou selecionar aqui. Por isso é importante você saber aonde que vai estar o áudio do vídeo que você precisa legendar. Às vezes você vai estar trabalhando com áudio, trilha sonora. Então você já definiu que a trilha sonora é o A1 ou A2, por exemplo. Então aqui ele vai aparecer também a trilha sonora. Só que se você for legendar uma trilha sonora, ele não vai ter transcrição nenhuma porque não há fala. Então é muito importante estar atento onde está o áudio, em que trilha que está o áudio da pessoa falando. Nesse caso aqui eu puxei para 2, a única opção que está me dando é áudio 2, tá? Então vou selecionar ele aqui e aqui já está disponível para me transcrever. Eu vou fechar mais uma vez aqui para mostrar essas opções aqui para você entender como é que você pode transcrever só um trecho do seu vídeo. Então olha só, se eu vir aqui, deixa eu só arrumar esse áudio, se eu vir aqui e marcar um ponto aqui no meu vídeo, percebe que aqui ficou selecionado. Então eu vou lá em transcrever, transcrever novamente,
Aqui já está pré-definido o que eu já fiz, já até inclusive a trilha, né, que está no A2. E aqui habilitou essa caixa para mim, ó, transcrever só do ponto de entrada e saída. Então aqui seria o seguinte, se eu marcar essa caixa, só o que eu selecionei é que ele vai transcrever e vai legendar. Então se eu clicar aqui, mesclar a saída com a transcrição existente, é como se eu já tivesse uma legenda aqui e quisesse refazer esse trecho, por exemplo, e fazer essa mesclagem com o que já existe. No meu caso não existe e também não quero transcrever só esse ponto. Então vou cancelar aqui, vou limpar aqui, clicando com o botão direito, vou limpar a entrada e saída, para assumir a seleção, eu vou fazer tudo novamente, transcrever, aqui já está predefinido, confirmo aqui se está no áudio 2, não quero que ele separe os oradores, está em português, transcrever. Então o Premiere agora começa a transcrever. Show, aqui está bem pequeno, eu vou dar uma ajustada aqui para você ver melhor. E o que acontece? Ele fez uma transcrição aqui do meu vídeo, né, desse trechinho do vídeo aqui, então olha lá. Olá jogador, você que é de Brasília, tem uma novidade para você, vamos ver se é isso que ela fala. Olá, jogador! Você que é de Brasília tem uma novidade para você. Show, é isso. Inclusive, quando o vídeo tá rolando aqui, ele vai me mostrando aqui a fala dela, para mim ir corrigindo. Aqui é a hora de você corrigir. Tudo que você precisa corrigir, você já pode fazer a correção por aqui. Se tem erro de acentuação, de pontuação, enfim, erro de português, que às vezes o Premiere ele não vai entender, tá? Muito importante dizer isso. Às vezes o Premiere, o seu áudio não tá muito audível pro Premiere reconhecer o que se fala. Então ele confunde e troca algumas palavras. Muito importante, se você tiver esse controle, gravar com lapela, porque aí você vai ter uma clareza maior no seu som e vai ser mais fácil de legendar. No caso dela aqui, a gente tem muito ruído externo. O Premiere entendeu muito bem, fiquei até surpreso, porque geralmente ele erra algumas palavras, até porque também é curto, né? Se fosse um vídeo maior, muito provável que não teria essa inteligência toda e ia trocar algumas palavras. Então esse é o ponto em que você pode editar. Para editar, você pode vir aqui no lápis, editar texto, ele vai abrir essa caixa aqui de edição, e você pode colocar ali, por exemplo, trocar ali, por exemplo. Então agora não é mais o jogador, é teste, coloquei ali, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então, mais